Nós vamos falar aqui, então, sobre raiz clara. Deixa eu ver quem que está aqui comigo. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Eu vou trazer aqui, ó, primeira, a Ana Cláudia. Tudo bom, Ana Cláudia? Tudo bem, mestre? Tudo bem? Tudo já. Você que estava comigo ontem no Instagram, ou não? Não. Não. Fala da onde, Ana Cláudia? Praia Grande. Praia Grande. Ana Cláudia, já aconteceu com você de muitas raízes que você fez ficarem mais claras? Antes do curso, sim. Crie uma situação ali, fale sobre o momento em que isso aconteceu. Aplicando ruivo, aí a comprimento e pontas ficou na tonalidade que eu queria, mas a raiz ficou parecendo que estava um tom a mais de clara vibrante. O que você fazia quando isso acontecia? Entrava em pânico? Além disso. Essa resposta foi boa. Geralmente eu tentava dar uma limpada na cor, né? Não sabia muito o que fazer, porque no curso que eu fiz de cabeleireiro não entrou essa situação. Não vou dizer que não me ensinaram, mas não entrou essa situação. É muito pouco, né? Acho que 2 anos de curso foi o que eu fiz. E aí eu acho que foi 1 ano e 4 meses na parte prática, mas mesmo assim não entrou essa situação e passou batido. Então, não aprendi no curso. Já tinha vez que você falava para a cliente assim, ela falava, mas ficou mais clara a raiz? Não ficou, não. Não ficou, não, mas vai 2, 3 lavadas, sai. Não se preocupa. E aí a cliente nunca mais voltava, né? Porque ela ia a algum lugar para resolver isso. Ou ela ficava tentando tirar mesmo, né? Desbotava todo o cabelo, mas mesmo assim a diferença de cor ainda ficava, né? Então... A gente realmente tem que pedir desculpa para muita gente, que a falta de conhecimento é uma coisa fora do comum. Fala aí, o que você fazia para poder criar esse problema aí? Aplicava no cabelo inteiro, começando da raiz e vinha no cabelo todo. E você estava num processo de quê? O que você queria fazer no cabelo? Não, só coloração mesmo, cabelo natural, só colorir. E aí você queria clarear com coloração, certo? Isso, clarear com coloração. E aí você levava em conta o tanto que você queria clarear para escolher o X, certo? Sim, sim. Isso. Aí você só fazia o cálculo, 2 tons, 20, 3 tons, 30... Isso. Nesse caso em específico, a cliente, ela queria, era 5, né? E queria ir para o 7. A gente fez com 7 o ruivo. Aí ficou... Como é que ficou? Fala aí de novo. Raiz acesa. Um brilho especial na raiz e comprimento e pontas no tom que a cliente queria. Aí você falou que ia lá no fundo do salão fazer um negócio e não saiu mais lá de dentro, né? Ai, Alejandro, faz passar vergonha. Eu vou trazer uma aqui agora para trazer a solução, viu? Solução. Deixa eu ver quem eu vou trazer para trazer a solução para a gente aqui. Eu vou trazer a Ariana. Como que você resolve um problema desse, Ariana? Eu fiz até um post sobre isso, acho que tem 1 mês, mais ou menos. Achei muito interessante quando assisti a aula, falando sobre isso, né? Então, no lavatório, a gente pode estar aplicando a base para esfriar essa raiz, né, que ficou quente. Inclusive, já aconteceu comigo várias vezes, hoje mais não. E aí eu falava assim para a cliente, quando o comprimento ficava escuro, eu dizia, vai para o sol, porque a cor vai aparecer mais. E aí a pobre da cliente ia para o sol e ficava com aquele tom aparecendo um pouquinho e a raiz reluzindo, bem mais clara. Mas uma das alternativas, professor, é aplicar a base nessa raiz que está mais quente. Explica aí o processo. No lavatório mesmo, né? Hoste de 10 volumes, tonalizante, a base ela é utilizada para escurecer mais, né? Dar esse tom mais escuro, porém na mesma altura. Você pode estar colocando a base para esfriar essa raiz e ajudar a escurecer um pouco. Não esfriar, mas escurecer, né? Porque ficou claro.
E em questão de coloração, é complicado, porque se for colocar coloração, ela não vai clarear a outra, e aí já tem outro problema, né? Mas eu usaria a base para estar corrigindo. Então, quer dizer, se você aplicar lá um 6,66, saiu do 5, aí você, mesmo fazendo com 20 volumes, ele vai clarear um pouco mais a raiz. A raiz vai ficar mais acesa, mais vermelha do que o comprimento em pontas. Aí, no lavatório, aplica o quê? A base 6.0. 6,0. Somente na raizinha. Aí tira o vermelho e fica tudo marrom a raiz, aí cria um efeito esfumado, é isso? Não, porque a raiz já está um vermelho vibrante, né? Então não há necessidade de colocar outro reflexo. Só se a intenção fosse direcionar o reflexo ou escurecer. Mas como a intenção é apagar um pouco daquele brilho da raiz que ficou mais evidente, somente a base já vai resolver. Boa, obrigado, Ariane. Então, para você, ó, que chegou agora aí, ou para você que quer ter uma explicação de novo da questão, para você entender direitinho, ficou mais aceso a raiz, pega a mesma altura da cor que você aplicou e a altura que está revelando no cabelo. Se for um 6,66, você usa um 6,0. Se for um 7,44, usa um 7,0. Você vai pegar a base com a X de 10, ou até menor, e aplica no lavatório com um pincelzinho somente na raiz. E aí você mantém ainda o reflexo, porque a base não vai ter como direcionar reflexo, e ele vai apagar o brilho da raiz, mas você vai continuar com o cabelo vermelho. E aí ele vai tirar aquele tom aceso, você não vai precisar ficar desbotando o comprimento e pontas, preserva a cor, porque já foi difícil criar aquilo, você só vai resolver raiz. Obrigado, Ariane, e obrigado a todos vocês também por essa questão. Bom, aí existe a questão, o que fazer para não chegar neste problema? Gleice, como é que você faz para que esse problema não aconteça? Geralmente, quando o cabelo é colorido no comprimento todo, a gente começa deixando mais ou menos uns 3 dedos de raiz, sem passar a coloração, e trabalha mais ali só no comprimento e pontas, e deixa a raiz pro final. Boa. Alguém faz diferente? Ana? Eu não deixo 3 dedos. Para acertar, Ana, não para errar. Diferente para acertar. Vai, fala. Para acertar. Eu não deixo 3 dedos. 1,5 centímetro, mais ou menos, eu já consigo resolver. Certo. E alguém mais faz um outro processo para também... Teria um processo alternativo para poder também não ter o problema? Alguém mais gostaria de comentar ou não? Porque a Carla citou lá uma questão também, né? Carla, quer falar? Meu fone abriu. Então, existe essa questão, se você falou da questão que eu citei, foi a questão da OX, né? De passar uma OX mais clara. Mas, por exemplo, eu estou num 5 e eu quero chegar num 6. Vou dar um exemplo. Eu preciso, como é uma cor natural, eu estou num 5 natural, é um 5 fino, eu quero apenas chegar no 6, não vou levar aqui em conta o que a gente tem que fazer, porque a gente sempre escurece, vai colocar 6.1, 6.0, fazer as misturas que nós já temos na matemática da colorimetria. Mas eu preciso de uma OX de 20, por quê? Porque sempre que eu saio do natural, eu preciso de 20, porque senão seria só de 10, né? Que a gente contaria 5, como é fino, 5, 6. Aí seria só o 6, né? Que seria de 10 volumes. Só que como nós sabemos, pela regra da colorimetria, que quando nós saímos de uma cor natural, mesmo que seja um tom, nós temos que usar OX de 20. Eu poderia, no caso, usar a OX de 10 volumes. Só que muitas vezes, Alejandro, não funciona. Eu estou falando por mim, de repente você me corrige se eu estiver errada. Por quê? Eu já tentei fazer isso. Usar de 20 no comprimento, eu faço como a Ana Cláudia, eu deixo 1 centímetro só, deixo pouquinho, tamanho de um dedo, só da raiz para as pontas. E eu volto lá
com uma OX de 10. Muitas vezes, aqui no topo da cabeça, resolve, mas no resto não colore. Então, eu, particularmente, eu acabo esfriando um pouco mais a cor, né? Trabalhando com tons mais quentes, usando mais a regra da colorimetria para levar ao mais natural possível esse cabelo, se a cliente não quiser um cabelo quente, para resolver esse problema. Agora, a questão é quando, por exemplo, nós fazemos um ruivo, nós vamos sair de um 6 para ir para um... Vamos sair de um 5 para um 7. A cliente quer um 7,4. Quando nós aplicamos com OX de 20, o 7, levando em conta todas as regras, as misturas, as proporções, quando nós aplicamos a OX de 20, mesmo saindo de um 5 fino, fica fogo a raiz, né? E aí a gente usa todo esse processo de comprimento, passa depois nas pontas, só que também tem uma questão. Você preparou a conta. Se é num cabelo como o meu, curto, só que eu tenho muito, você preparou a tua coloração. Ela tem aquele tempo de mais ou menos uns 10 minutos para você aplicar, porque ela vai perdendo a potência. A gente sabe que em 5 minutos ela já perdeu um pouco da potência, da amônia e tal. Se você pegar o meu cabelo, por exemplo, essa parte aqui da frente, você passar no comprimento, deixando o espaço de 1 centímetro, e você passar no comprimento, passar atrás, ou começar pela parte de trás, ou pela frente, e depois passar na raiz, você não consegue atingir a coloração na minha raiz, porque eu tenho muito cabelo. E até chegar na raiz, você já perdeu a potência, porque você vai, no meu cabelo, você vai demorar uns... E olha que eu aplico rápido, mais uns 10, 15 minutos. Aí, o que acontece muitas vezes? Você vai e prepara uma nova coloração. A nova coloração, você preparou. Você vai ter que aplicar na raiz? Vai dar o mesmo problema. Vai clarear. Então, o que eu particularmente faço? Como eu sei, e aí, Alejandro, se eu estiver falando alguma besteira, eu estou te falando de coisas de experiência que eu tenho, tá? Que a maioria das vezes acontece o problema aqui no topo da cabeça, eu faço todo o comprimento. Se eu tiver que preparar uma nova coloração, eu não começo da frente, eu começo da parte de trás da raiz e depois eu chego para frente, que não acontece tanto esse problema de ficar aquele fogo. Obrigado, Carla. Gleice, você tem uma questão para a gente considerar, porque é a questão que eu quero entrar aqui na parte de descoloração. Vai lá, Gleice. Então, pessoal, na semana passada chegou uma cliente aqui no salão com um abacaxi para me resolver, né? Tentem visualizar aí esse cabelo. 3 dedos de raiz natural, certo? Na altura de um 4. 3 dedos de uma, vamos dizer assim, como se fosse uma coloração desbotada na altura de um 7. Comprimento, mechas, e do lado dessas mechas, um natural. O que a cliente disse que passou? Ela disse que foi num profissional. Só um pouquinho, Gleice. Cor natural 4, altura de tom, você tem quantos tons na altura de tom? Tenho as mechas na altura de 9 e tenho 3 dedos de crescimento na altura de 7. Tá, então tem o natural. A cor natural é 4, né? 4? 4. Mas esses 3 dedos é o quê? Uma cor aplicada que deixou no 7? Uma cor aplicada que deixou no 7. 3 dedos da cor aplicada que ficou no 7. Então tem uma altura de tom 7 aí colorido, certo? Isso. E aí no comprimento e pontas tem mechas. Comprimento e pontas, mechas, com natural do lado das mechas. Tá, então no comprimento e ponta tem mechas na altura de qual, de qual altura? Não, as mechas do lado?
natural do lado, ela, vamos dizer que esteja num quarto, mas um quarto assim, um pouco mais desbotado. Mas Então, não chega a revelar muito o fundo de clareamento. E as mechas estão na altura de 9? Altura de 9. Então, só tem um tom de mechas, que é 9. E tem o natural no comprimento. Tem uma barra de 7. E tem o natural. Isso. Boa. Certo. Essa daí a Lucy vai matar a pau. E aí eu fui sentar, aí eu fui conversar com a cliente como é que se chegou nesse resultado. Aí ela falou o seguinte, que há uns 2 meses atrás, ela foi na profissional e pediu para aplicar um vermelho no cabelo todo. Aí eu perguntei qual tinha sido a altura do vermelho, qual a nomenclatura, mas ela não soube me dar nenhum tipo de informação. Ela disse que só foi lá no salão e pediu para... E a profissional aplicou o vermelho no cabelo todo, raiz e ponta. Porém, com o passar do tempo, essa coloração que foi aplicada, ela foi saindo e foi revelando a mecha na altura de 9, o natural que estava do lado ficou como se fosse o natural mesmo, não teve nenhuma pigmentação desse vermelho, e nesses 3 dedos de raiz, ficou ali o desbotamento revelando o fundo do cabelo. Agora ela quer escurecer esse cabelo, porém deixar as mechas. Aí eu peguei, fiz o teste de mechas, porém o cabelo não passou. Esse comprimento e ponta, ele simplesmente não aguentou. Até mesmo onde tem a barra, ali onde foi feito aquele processo de coloração, ele deu uma sensibilidade. Então, ali eu cheguei à conclusão que aquele cabelo não ia permitir eu trabalhar o processo de mechas. E aí ela não muito contente, falou, mas eu não quero tirar minhas mechas e tudo mais. Aí o que eu sugeri para ela? Então a gente vai fazer todo um processo para poder conseguir atingir esse seu objetivo, né? E aí o que eu fiz? Expliquei para ela que que ela queria se livrar daquele tom alaranjado que estava, aqueles 3 dedos de laranja que estava no cabelo, aquela barra. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, escureci, simplesmente aonde tinha aquela barra. E preservei ali aonde tinha as mechas. Aí ficou, Alejandro, como se fosse uma raiz crescida, de, por exemplo, cerca ali de 1 palmo de crescimento e tá só as mechinhas na ponta. E aí ela vai fazer todo um processo de cronograma nesse cabelo, cuidar para um dia ela voltar, a gente fazer o teste de mecha de novo e ver se esse cabelo dá condições de fazer as mechas. Então você, na verdade, só aumentou a raiz. Só aumentei a raiz, porque ela queria se livrar daquele laranja, e a única alternativa que ela tinha de se livrar daquele laranja e permanecer ainda com as mechas nas pontas, que ela não queria tirar as mechas de jeito nenhum, porque ela não queria todo escuro, o cabelo. Ela queria ainda essas mechas. E aí eu fiz só o processo de escurecimento de onde tinha essa barra laranja. Que bom que a cliente continuou com você. Agora você deu uma ajeitada para um processo. Né? Exatamente. Muito bem. Então, ela saiu se sentindo morena, mas foi a única alternativa que ela teve. Aí ela nunca mais vai pensar em fazer besteira de novo no cabelo. Mas o loiro no comprimento continua, né? Continua. E aí você fez um efeito de passagem de cor? Isso, exatamente. Ah, tá. Então, aí deu bastante naturalidade. Aí ficou realmente como se fosse só a raiz crescida, como se não existisse mais aquele vermelho ali. Ficou bem, bem bonito mesmo. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos que nos assistem agora, também no Instagram, do Facebook, do YouTube. Vamos dar tchau pro pessoal. E beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau.